Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda! Vamos então ao e-mail de hoje dela, que diz assim: Boa tarde, André. Boa tarde. Meu nome é tal, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Tenho 19 anos. Gosto de um homem que não mora aqui. Ele é de São Paulo. Faz 2 anos que o conheço. Paramos de conversar 2 vezes por culpa minha. Voltamos a nos falar em outubro do ano passado, 2013. Ela me mandou e-mail em 2014, 2013. Namoramos à distância e nos vimos a primeira vez em junho desse ano, 2014. Ele foi meu primeiro namorado, fez o pedido para o meu pai e tudo. Em agosto fui para a cidade dele e a última vez que nos vimos foi em setembro, pouco tempo depois que veio para cá, ele pediu um tempo. Ele acumulou todas as nossas discussões e pareceu criar todos os problemas do universo para pedir isso. Pareceu que nem se eu tentasse de todas as formas possíveis e impossíveis, ele iria mudar de ideia. Poucos dias antes disso acontecer, ele falou sobre eu ir morar lá. E ele foi muito egoísta. Me julgou por eu ter medo de ir morar lá, sendo que sou super apegada aos meus pais e nunca fiquei longe deles. Me deixou surpreendida o fato dele simplesmente achar que eu não deveria questionar, ter medo ou, como ele disse, inventar um monte de problemas. Quer dizer, você nunca saiu de casa, o cara fala que você não tem nem que questionar, né? O fato de ter medo de ir para uma outra cidade, morar com uma pessoa que você não está conhecendo ainda, quer dizer, eu vou para um outro lugar, o cara fala que você não tem nem que questionar, fica inventando problemas, quando na verdade você está sendo sensata, você está colocando, né, e analisando a situação. Imaturidade da parte dele. Ele disse que eu coloquei as coisas como se nunca fosse dar certo. Mas eu sei que daria. Só achei muito precipitado querer fazer as coisas tão rápido quando não tínhamos nem condição para tal coisa. Tá vendo? Maturidade da sua parte. Eu realmente estava disposta a me mudar para lá algum dia. Ele me disse que eu não estava pronta, sendo que eu acho que deveríamos curtir nosso namoro e não sofrer antecipadamente por algo que na minha cabeça eu tinha plena certeza que aconteceria. Não importa quanto tempo demorasse. Eu disse que quem não estava pronto era ele. Ele me respondeu dizendo: e se eu não estiver mesmo pronto? Como assim? Como ele me fala isso depois de 1 ano juntos? Depois de eu ter me entregado para ele? E como tenho certeza absoluta, me entregado de corpo e alma nesse relacionamento? Alegou que estávamos fora de sintonia e que parecia que estava perdendo o encanto. Como ele tem coragem de me dizer isso? Minha querida. Assim como você disse a ele, né, que você tinha medo, que você estava pensando, como que ele tem coragem de me dizer? Assim como você foi honesta com ele, ele está sendo honesto. Então, quer dizer, que seja mesmo. Está perdendo encanto? Ok, o que eu posso fazer? Como que ele tem coragem de me dizer isso? O que você quer? Ainda bem que disse. Eu não quero que a outra pessoa... Como a pessoa tem coragem de me dizer que está perdendo encanto? O que eu quero? Que a pessoa fique obrigada comigo? Não, eu tenho que dizer, Que amor é esse que perde o encanto em menos de 1 semana? Eu não estou entendendo, então. Que perde o encanto em menos de 1 semana? Minha querida, veja bem. Que perde o encanto em menos de 1 semana. Não é assim... perdeu o encanto em menos de 1 semana. Tem gente que vem já trazendo determinadas coisas e depois a pessoa, na verdade, naquela semana, que a pessoa vai colocando, entende? O que ela já está pensando, a forma como ela está interpretando, às vezes vai criando Gente, não é assim. Sabe? Não foi de uma hora para outra. Em menos de 1 semana perdeu o encanto. Às vezes a pessoa, ela com ela mesma, ela está se forçando, né, a acreditar que vai dar certo, que estou me esforçando.
Por vezes a pessoa não sinalizou pra gente que estava tendo algum problema. E por vezes sim. Né? Por exemplo, se vocês estavam tendo discussões, então havia essa diferença. Repito, você estava sendo madura, ele não. Então, quer dizer, estava vendo essas discussões, estava vendo tudo isso. Enquanto são as diferenças, eu concordo com você e sou partidário, eu continuo dizendo, você estava certa. Porém, ele me parece que tem uma outra cabeça. Então, quer dizer, ele já interpretava como você estivesse colocando problemas, dificuldades. Então, quer dizer, eu vou perdendo encanto a partir da ótica dele. Tá entendendo? A partir da ótica dele, a partir do ponto de vista dele, que ele acredita que você, na verdade, fica colocando problemas, empecilhos, quando, na verdade, eu concordo, sou adepto a você. Você estava, na verdade, sendo madura. Você estava pensando, então daqui pra frente, André, não tem que ser maduro. Você tem que continuar sendo você. Com essa sua característica. Com sensatez, com prudência. O que vai acontecer é que eu, continuando sendo prudente, sensata, eu vou encontrar alguém que, de fato, prive por essas características. Por exemplo, eu privo por isso. Então, por exemplo, você vai encontrar alguém que prive por essas características também. Que realmente entenda o que você está dizendo. Quando você está falando, calma, não entenda que você está colocando problemas. Você simplesmente está levantando questões que são significantes e que têm, sim, um peso e uma relevância para uma tomada, antes de uma tomada de decisão. Agora, o caso dele, você está vendo como depende do ponto de vista? O cara, você está ali colocando sensatez, prudência, colocando a relevância de muitos aspectos, para que antes da tomada de uma decisão tão importante como mudar para uma outra cidade, morar junto com alguém, e a pessoa acha que você está colocando empecilhos, colocando problemas. São as diferenças de interpretação. E a partir disso a pessoa vai se desmotivando, vai criando briguinhas. E depois então, o encanto perdeu numa semana? Não, foi um desencantamento processual. A partir de interpretações distintas e posicionamentos distintos. Ainda disse que me amava, não importa o que eu pensasse. Nisso ele perguntou se iríamos continuar conversando. Eu respondi que achava que sim, apesar de que não iria me sentir bem no início. Mas me perguntei, para que dar um tempo e continuarmos conversando, se conversar era tudo o que podíamos fazer, já que estamos longe um do outro? Ele queria só uma amiga? No dia seguinte, ninguém disse nada, ninguém mandou mensagem. Ele entrava no Facebook, eu também, mas ninguém falou nada. Depois de uma semana, ele me deletou de tudo, sem dizer absolutamente nada. Eu, que ele dizia ser tudo para ele. Eu estou com nojo dele, nojo mesmo. Até vi que ele anda mandando corações para uma menina aí. E principalmente porque confiei tanto nele. Ele foi o primeiro homem da minha vida em tudo. Dei tantas provas que confiava cegamente nele. Eu nunca esperava que ele fosse fazer isso. Então, por que fez isso comigo? Bom, eu já respondi, como ele teve a coragem de falar o que falou, como que teve a coragem de fazer isso. A pessoa são interpretações diferentes, o sentimento dentro dela vai mudando a partir de como ela vai vendo, vai acreditando que o nosso relacionamento só que por vezes ela não vai expressando, infelizmente, tanto que ele te deletou tudo sem conversar, Ficaram um dia sem conversar, na outra semana ele deleta de tudo, que foi o que eu já falei, tá vendo? Num dos vídeos dessa semana, que foi ao ar, acho que anteontem, que vocês estão assistindo, que eu falei, a forma como a gente termina, às vezes o conteúdo é bacana, a gente está sendo honesto, a gente está sendo transparente com a gente, com outra pessoa, mas a forma como a gente age coloca em xeque um conteúdo que era bacana. Então, quer dizer, simplesmente some, Tá vendo? Devo esperar ele me procurar, parar de ser infantil e ter atitude de homem e pelo menos terminar da forma correta? Bom, se você for conduzir a sua vida na espera de que ele venha fazer isso, eu acredito que você vai se decepcionar. Às vezes a gente não tem que ficar na expectativa de que o outro venha, não. A gente tem que encarar o que a pessoa fez e entender. Ela agiu desse jeito. O que importa agora é a atitude que eu tenho diante da atitude que ela teve para comigo. Por vezes, o nosso sofrimento vai estar muito mais ligado
a atitude que a gente tem do que a atitude em si. Então, a atitude em si, como ele agiu, a forma como ele agiu, simplesmente me excluiu, fez isso tudo, essa é a atitude em si. Certo? Às vezes a gente acha que o sofrimento vem da atitude em si. Por vezes a gente está enganado. O nosso sofrimento vem muito mais da maneira como a gente age diante da atitude em si. Ou seja, de como qual é a minha atitude diante do que ele fez, da atitude em si. Então, quer dizer, é isso que verdadeiramente conta, porque é a minha atitude, é a minha vida. Então, como que eu vou agir daqui para frente a partir de como eu vi que ele agiu? Então, eu vou ficar esperando que ele venha, que ele faça. Não, ele fez, ele agiu. E a partir disso, eu ajo. Né? Do que eu ficar esperando que ele venha atrás de mim, e eu vou ficar criando um negócio aí, uma expectativa. E sabe, à toa, para quê? Que o cara venha terminar de forma correta? Eu vou ficar esperando isso, que a pessoa venha terminar de forma correta? Eu entendo. Ele terminou da pior forma possível, né? De uma maneira covarde. Tá, o término ocorreu. Ponto. Então, porque agora eu quero que venha celebrar um término de forma correta? Então, não, eu entendo. Término. E terminou da pior maneira possível. Agora, eu não posso condicionar, melhor dizendo, a minha vida ao fato dele reconhecer que ele terminou de uma maneira incorreta. Então eu condiciono o meu viver a isso. Se ele vier, então aí, pelo menos eu sigo aliviado. Não, eu vou seguir aliviado porque é a minha vida e eu sei que, da minha parte, eu conduzi da melhor maneira possível. Né? Então eu sigo de maneira aliviada. Ele não conduziu de maneira adequada à questão. Também são as razões que estão nele e eu não posso ficar controlando. Eu posso controlar o que está em mim. Não posso controlar as razões dele. E eu não posso determinar, né, o que ele vai fazer, como ele não vai fazer. Mas eu posso determinar como eu vou fazer e como eu vou seguir. Né? Eu não consigo seguir com a minha vida com as coisas pela metade, deixando tudo inacabado. Não está nada pela metade. Ele terminou. Encare isso. Só porque ele não seguiu a forma padrão do término, minha querida, ele terminou. Então não está nada pela metade, não está nada inacabado. Está vendo como a gente tem dificuldade, né? Não, ele terminou. Ok, terminou. E, vírgula, da pior maneira possível, de acordo com meus critérios, com o meu ponto de vista, com a maneira como eu enxergo, como tem que ser, né, finalizada uma relação. Terminou, vírgula, da pior maneira possível, vírgula, mas terminou. Então, não está inacabado. Né? Não está nada pela metade. Pelo contrário, não está inacabado, está acabado. Queria pelo menos terminar da forma correta, colocar um ponto final. Minha querida, você quer mais ponto final do que isso? Então, né, fez isso, então, quem coloca o ponto final, quem vira as costas sou eu agora, né? Diante de tudo isso, não tem nem a hombridade de determinar. Eu coloco o ponto final, do que ficar esperando, então, eu deixo o parágrafo da minha vida em aberto para que o outro venha colocar o ponto final? Para que, então, eu possa começar a escrever um novo parágrafo da minha vida? Eu dou esse poder para outra pessoa. Para que eu escreva um novo parágrafo na minha vida, eu fico esperando que o outro venha colocar um ponto final. Quando, na verdade, eu deveria ter colocado o ponto final, porque é a minha vida, né? Então, eu coloco um ponto final e aí eu começo a escrever um novo parágrafo na história da minha vida. Me ajude, por favor. Obrigado. Tá aqui, minha querida. Eu que agradeço pela sua participação. Um beijo a você. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Coloco muita coisa no Instagram, viu? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.